Os antigos israelitas, também chamados de hebreus ou judeus, são sem sombra de dúvidas o povo mais conhecido das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Muitas pessoas conhecem o povo, sabem muito a respeito da linguagem, da cultura e principalmente do judaísmo antigo, dos profetas, sacerdotes e mais profetas do Antigo Testamento, mas poucas pessoas conhecem a respeito da origem genética dos antigos israelitas. E neste vídeo eu quero apresentar para todos vocês alguns estudos do genoma judaico-israelita antigo, para que todos vocês saibam quais são os grupos judaicos mais próximos dos antigos israelitas. Os estudos genéticos dos judeus fazem parte da disciplina de genética populacional e são utilizados para analisar a cronologia da migração judaica, acompanhada de pesquisas em outros campos, como por exemplo a história, a linguística, a arqueologia e também a paleontologia. Estes estudos investigam as origens de diversas divisões étnicas judaicas. Em particular, examinam se existem um patrimônio genético comum entre elas, em outras palavras, o Abraão genético. Estudos sobre populações judaicas foram conduzidos principalmente usando 3 tipos de testes de DNA genealógico: o DNA autossômico AT-DNA, o DNA mitocondrial, chamado de mtDNA, e o cromossomo Y, que é chamado de Y-DNA. Os testes de AT-DNA, que analisam com toda a mistura aí do ADN, mostram que populações judaicas tendem a formar isolados genéticos, grupos relativamente estreitamente relacionados em comunidades independentes, com a maioria numa comunidade a partilhar ancestrais significativos com os judeus Askenazi, a formar o grupo desse tipo. Os testes de mtDNA e Y-DNA analisam a ancestralidade materna e paterna, respectivamente, por meio de 2 pequenos grupos de genes transmitidos apenas por ancestrais femininos ou masculinos. Estudos sobre a composição genética das populações judaicas Askenazi, Sefardita e Mizrahim da diáspora judaica mostram quantidades significativas de ascendência partilhada do Oriente Médio. Vários grupos judeus mostram aí uma proximidade genética muito ampla e forte com os atuais libaneses, palestinos, beduínos, árabes beduínos, drusos, entre também os jordanianos e também os sírios, além de populações ali daquela região que engloba a região chamada de Mesopotâmia. Os judeus que moram e têm história na Europa, como por exemplo na Itália e em outras regiões como a Alemanha, a Polônia, a Ucrânia, a Rússia, entre vários outros países europeus, geralmente eles mostram frequências variáveis, até mesmo bem grandes, de sobreposição genética com a população histórica não judaica ao longo das linhas maternas. Isso significa que eles tiveram basicamente uma certa miscigenação com algumas populações europeias. No caso dos judeus askenazes e também os judeus sefarditas, eles estão intimamente relacionados a fontes não judaicas, no caso de origem europeia, principalmente do sul da Europa, mas também de outras regiões da Europa. Alguns investigadores observam até mesmo algumas relações entre os judeus askenazes e algumas populações europeias, por conta da miscigenação que se aconteceu há muito tempo aí entre os judeus e algumas populações europeias. Alguns estudos genéticos, eles mostram que os judeus Bnei Israel, Korim da Índia e os Beta Israel da Etiópia, embora se pareçam muito com as populações locais, que basicamente mostram a sua majoritária origem, basicamente eles também têm algum traço de ascendência judaica ou de ascendência de alguma outra população semítica, como é no caso dos judeus da Etiópia.
Além, obviamente, dos vários grupos judaicos que têm ancestralidades variadas, algumas mais menores, outras médias e umas até mais maiores em certos grupos judaicos de DNA israelita antigo, além deles, dos próprios judeus, também existem aí os antigos samaritanos, que vivem até os dias de hoje e que também carregam em seu DNA uma grande parcela, mais da metade de sua parcela, ou parcialmente a sua parcela de genética aí vinda dos próprios israelitas antigos. Os palestinos também carregam este DNA nas suas veias por conta de que os judeus habitaram naquela região atual onde o povo palestino acaba habitando, e o próprio povo palestino tem ancestralidade judaica e samaritana antiga. Quando eu falo genética samaritana, eu estou me referindo à genética vinda das outras tribos de Israel, como por exemplo Manassés e Efraim, obviamente além da própria genética judaica da tribo de Judá. De acordo com um estudo publicado em junho de 2017 por Renajit Das, Paul Wexler, Mehdi Pirozinia e Eram El-Haik em Frontiers in Genetics, em uma análise de componentes principais, os antigos levantinos agrupam-se predominantemente com os palestinos modernos, beduínos da região do Levante, e que os palestinos têm uma origem antiga levantina predominante. No estudo publicado em agosto de 2017 por Mark Haber et al. No American Journal of Human Genetics, os autores concluíram que a sobreposição entre a Idade do Bronze e os atuais levantinos sugere um grau de continuidade genética da região. Em um estudo de 2020, os restos humanos de populações palestinas e também israelitas da região da Idade do Bronze foram encontradas e um grau significativo de continuidade genética populacional foi colocado aí entre vários povos aí de língua árabe, os palestinos, os drusos, os libaneses, os jordanianos, os beduínos e também os sírios. Também como vários grupos judaicos, como os judeus askenazis e também os judeus mizrahins, e os judeus iranianos e judeus marroquinos. Descobriu-se que os palestinos, entre outros levantinos, derivam cerca de 81% de sua ancestralidade dos antigos levantinos da Idade do Bronze, relacionados aí aos antigos israelitas e várias outras tribos de povos semíticos que habitavam a região. Isso também inclui os próprios cananeus. Em vários estudos a respeito dos judeus askenazes, nós descobrimos que os judeus askenazes abrigam, além do DNA semítico israelita antigo em si, por conta da miscigenação com a Europa, abriga em seu DNA cerca de 42 a 58 a 60% de ancestralidade vinda direta da Europa, de povos germânicos, italianos e também eslavos. A partir de agora eu estarei trazendo alguns dados aí em porcentagem de genética semítica antiga israelita nos atuais grupos judaicos, começando primeiramente com os judeus askenazitas, que foram os judeus que mais se miscigenaram com os europeus. Na maioria dos testes e estudos genéticos realizados aí com o DNA dos antigos judeus, aí do grupo judaico judeus askenazes ou askenazitas, cerca de 20% a 28% da genética dos judeus askenazes é de origem israelita antigo e foi detectado em alguns até em 39% da sua genética. Sim, os judeus askenazitas têm de 20% a 28% e no máximo 39% de genética israelita antiga no seu DNA. A outra grande parcela que os judeus askenazes carregam em seu DNA não é de origem judaica e nem semítica, mas sim de origem europeia. E o DNA europeu, por conta das miscigenações que os judeus askenazes tiveram por conta das diásporas com os europeus, é detectada de cerca de 58% até níveis até mesmo de 60%, ou seja, um pouco mais da metade do seu DNA é vindo de europeus e não de semitas antigos do Oriente Médio. A respeito dos judeus sefarditas, o DNA dos sefarditas está um pouco mais elevado na sua origem israelita antiga do que os askenazes em algumas pesquisas. Mas a metade de seu DNA também é similar ao dos askenazes com genética europeia. Agora falando a respeito dos judeus Mizrahi,
Os judeus Mizrahi são aqueles judeus que não saíram do Oriente Médio, não saíram do Oriente Médio para a Europa e não se miscigenaram com povos ali europeus e nem com outros povos ali, apenas com povos mesmo do próprio Oriente Médio. Por incrível que pareça, o DNA israelita antigo detectado em sua genética excede aos 63%, ou seja, mais da metade do seu DNA é similar, é muito similar, é derivado dos antigos israelitas. E entre todos os grupos judaicos, os judeus Mizrahi são aqueles que mais têm ascendência israelita antiga, dos antigos israelitas. Muitas pessoas se perguntam quais judeus atuais são mais similares, segundo a genética e segundo a história, com os judeus antigos da Bíblia, e a resposta está aqui: judeus Mizrahi. Os judeus askenazes e sefarditas também são descendentes de judeus, mas em seu nível genético possuem taxas menores em comparação aos judeus Mizrahim. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo e tenham descoberto um pouco mais a respeito da genética dos antigos israelitas e os grupos judaicos mais relacionados com eles atualmente. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.